Bom dia, meus queridos, tudo na paz? Tudo tranquilinho? Vamos lá que hoje eu me atrasei um pouquinho por causa dessa conexão aqui, mas eu estou resolvendo, aos pouquinhos a gente está resolvendo. Muito bem, hoje estamos entrando na segunda ação do nosso pilar Vida Social, que tem muito a ver, está diretamente relacionado com as nossas amizades, com os nossos amigos, né? Eu falei ontem na ação Identificar que a gente tem duas bases, né? dois fatores importantes para analisar e identificar dentro desse pilar vida social. Como é que anda o meu tempo para os meus amigos, para a minha vida social? Lembrando que dentro do quadrante relacionamentos, a gente fala especificamente sobre família e parentes, sobre vida amorosa, e agora nós estamos falando sobre vida social, que tem único e exclusivo assunto os seus amigos, a sua vida social em amigos. Como é que anda isso aí? Bom dia, meu amor, tudo na paz? Então o que acontece? A gente tem dois fatores. Um é a questão do tempo, para você elaborar essa tua nota desse pilar. Uma questão do tempo e outra questão de como anda as suas amizades, como é que são essas influências, né? Se elas são positivas ou negativas, se elas têm sido, né, positivas ou negativas, que às vezes pode acontecer de você ter um amigo que te decepcione. E aí, o que eu propus ontem no nosso treinamento? Né? Eu propus que você colocasse duas colunas de amizades positivas e amizades negativas, pontos fortes e pontos fracos, quando a gente fala da ação Identificar, tá certo? Lembrando nosso método, né, ISPT, a gente pode utilizar ele em todos os pilares da nossa vida. Então, depois de colocado isso aí, hoje a ação Superar, que é onde a gente vai estar conversando, ela está ligada diretamente às colunas dos pontos fracos, a coluna dos amigos, das amizades negativas, das amizades falsas, amizades que se sugam a sua energia. Então eu queria deixar claro isso para você hoje, tá? Direcionar para a coluna dos nomes que você colocou em amizades que você, puxa vida, eu queria ou abrir mão, ou então exercer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Do perdão e dar uma nova chance para as pessoas. Então vamos lá. Nosso texto de hoje, ele está lá em Provérbios 18, 24. Tá? Eu quero te falar como que o que Deus considera uma amizade, né? O que Deus nos ensina. Provérbios 18, eu esqueci de deixar marcado aqui. 18, 24. Vamos lá. Diz assim, é simples, é rápido. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Em outras versões diz mais achegado, né? Mais apegado, mais íntimo do que um irmão. Olha a comparação que Deus faz a um verdadeiro amigo, né? Antes de a gente falar dos negativos, a gente pode trazer à memória o que significa uma amizade verdadeira, né? Deus considera que é mais achegado do que um irmão. Ou seja, tem mais intimidade do que um irmão que conviveu com você, que viveu com você desde quando nasceu. Então, a importância de uma boa amizade. Por quê? Por que Deus fala isso? Porque Ele sabe que essa amizade exerce influência. E são boas amizades, são boas influências. São más amizades, más influências. E hoje o que a gente tem no mundo é justamente essa luta, né, de qual é a verdadeira amizade? Como é que eu consigo identificar essa verdadeira amizade? Na ação Superar, a gente vai falar sobre aquelas pessoas que são ácidas na nossa vida, né? São pessoas que sugam a nossa energia. Como é que você vai começar a pensar nisso aí? As pessoas que te sugam energia, normalmente elas estão com você por algum interesse. Então vamos supor que você tem uma situação financeira boa, né? Pessoas que já chegam até você, normalmente elas são raras as pessoas que chegam quando você está no momento de alegria, no momento de abastança, chegam até você querendo ajudar, querendo contribuir, querendo trazer uma palavra de conforto, algum momento que você esteja vivendo dificuldade e ela possa vir trazer alguma palavra que te console. Normalmente essas pessoas chegam simplesmente por interesse, chegam para pedir dinheiro emprestado, chegam para sugar aquilo que você tem oferecido, que você tem colocado, né, como
transbordo, né? Que tem transbordado na sua vida. E essas pessoas às vezes enganam a gente, né? Elas se fazem de boas amizades, mas na verdade são simplesmente sanguessugas, né? São pessoas, lá no Remo a gente falava, né, do chupa-sangue, né? Ou aquele atleta que estava dentro do barco e não fazia a força que tinha que fazer. Ele simplesmente estava ali chupando o sangue dos outros, ou seja, fazendo força, mas não o suficiente, aproveitando a força dos outros e tirando proveito do quê? Do melhor. E essas falsas amizades, elas fazem justamente isso. Elas aproveitam que os benefícios que você tem para dar. E no momento que você tem alguma queda, ou seja, no momento que você tem alguma dificuldade, alguma angústia, alguma aflição que você esteja vivendo, essa pessoa ela some como se fosse um passe de mágica, né? Você quer contar com ela, ela não te escuta, ela já não te atende mais, já não recebe mensagem, já não troca mensagem mais com você, e ela te considerava uma pessoa assim maravilhosa. Então essas são as pessoas ácidas, são as pessoas que chegam por algum interesse. Agora, ao contrário das verdadeiras amizades, né, que estão com você na hora da alegria e estão na hora da tristeza. Então esse é um grande sinal, acho que é o principal sinal que você pode ter para poder identificar essas pessoas que estão simplesmente sugando a sua vida. Seja na tua vida profissional, sua vida pessoal. Até em casa, até parentes acontece esse tipo de situação. A gente tem que estar muito atento, muito ligado a isso. Por isso que a ação identificar é muito importante, para que você consiga separar o joio do trigo. Mas ontem, falando em joio de trigo, eu falei de joio e trigo, eu falei para vocês, eu não quero simplesmente separar o joio e jogar ele fora. Eu quero transformar o joio no trigo. Essa é a intenção da ação superar. E como é que a gente faz isso, Guto? Bem, primeiro descobrindo, né, quais são essas pessoas assim que te decepcionam, que te sugam. Foi a primeira ação identificar. E hoje na ação superar, a gente faz alguns testes, né? Eu proponho alguns desafios para você confirmar. Se você acha que essa amizade vale a pena, primeiro, passe pelo teste do tempo, tá? O tempo vai te ensinar muita coisa. Falsidade, com o tempo, ela aparece. Existe um ditado que fala isso. Né? A falsidade. Ninguém consegue usar uma mesma máscara durante muito tempo. Né? Ninguém consegue enganar durante muito tempo. Ninguém consegue ser falso, ter uma falsa amizade durante muito tempo. Por quê? Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. E se essa pessoa ela veio por interesse, esse momento de baixo, com certeza essa pessoa vai dar uma sumida. Então assim, você identifica facilmente, né? Quando você está com esse pilar atento, quando você está com as tuas antenas atentas a esse pilar, você consegue identificar isso facilmente. E com certeza, durante a minha fala aqui, Deus está trazendo à tua memória aí pessoas que são desse tipo de características, estão nesse tipo de característica. Eu vivo muito isso, gente. Eu vivo muito isso. Eu que fui um atleta de alto rendimento, já tenho um escritório de arquitetura, né? Existem amizades que eu cultivava na minha juventude, na minha vida profissional, que realmente se eu tivesse esse alerta que eu tenho hoje, essa atenção que eu tenho hoje, esse foco que eu tenho hoje, eu com certeza não tinha cultivado determinadas amizades. Então hoje o assunto é esse, é você superar, como é que você supera essas falsas amizades. Tá aí, o tempo é um mestre. Você está atento ao quê? Aos momentos de altos e baixos da sua vida. Quem foram as pessoas que estiveram junto com você nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Isso é que é importante para você. Beleza? Gente, o desafio de hoje é você, dentro dessa coluna de pessoas ácidas, você usar aquilo que você tem de melhor, as amizades positivas, que normalmente dentro de um ciclo de amigos existem pessoas que se conhecem, não é verdade? Então se você considera que aquela pessoa que está te sugando a energia, que está sendo ácida contigo, se você considera uma pessoa que existe uma chance, existe uma forma de você perdoar, né, determinada atitude, existe um carinho, né, um amor maior, um amor de Deus por essa pessoa, que você busque ajuda nas pessoas que são reais amigas suas, reais são conselheiras, ou seja, que você converse com as pessoas dos pontos fortes, com as pessoas das amizades positivas, e você converse com essas pessoas para entender e receber algum conselho.
A palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria, né? A gente nunca deve guardar conosco, né, as nossas dúvidas, nossos anseios. Primeiro coloca diante de Deus, depois a gente vai buscar as verdadeiras amizades, nessa lista de amigos positivos. Eu não sei se essa tua lista está grande, a minha tem andado pequena, tá? Confesso a vocês que a minha tem andado pequena, eu já me decepcionei muito aí durante a vida. Mas eu tenho tentado cultivar algumas amizades que você, amanhã a gente vai estar conversando sobre ação potencializar, e você vai ter algumas dicasinhas para você, de como você, vai ter algumas dicas de como você cultiva as verdadeiras amizades, como você fortalece cada vez mais, ou seja, ação potencializar. Então hoje na superação é isso, você vai escolher hoje, o desafio hoje, uma dessas pessoas que você gostaria que, poxa, eu não queria perder a amizade dela por causa de uma determinada situação. E você vai escolher uma das pessoas do teu lado positivo e você vai armar com ela, armar não, mas preparar com ela um encontro entre vocês três para que sejam esclarecidas determinadas coisas. Olha só que desafio brabo. Sair da zona de conforto, né? Porque você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Deu até calor. Você vai ter que abrir mão do seu orgulho, você vai ter que abrir mão da sua ira, de repente, você vai ter que abrir mão da sua decepção para exercer uma das coisas que Deus mais nos ensina, que é o perdão. Na Ação Transformada a gente vai falar sobre perdão e ver o quanto você, com esse tipo de atitude, você transforma as pessoas. Então, gente, esse é o desafio de hoje. E a tarefa é o quê? Eu gostaria que você já começasse a pensar em estratégias de como você cultivar as suas amizades, suas verdadeiras amizades. Como é que a gente cultiva essas amizades? Então o desafio hoje é você escolher uma das pessoas do seu lado positivo para conversar com ela sobre alguma pessoa que decepcionou e tudo, para você poder desabafar e realmente falar com essa pessoa. Que seja uma pessoa de Deus, tá, gente? Seja uma pessoa que não venha inflamar ainda mais essa situação que você está vivendo, para que você exerça esse perdão. E aí você tentar criar alguma forma, alguma estratégia de vocês se encontrarem, vocês três. A palavra também nos ensina que quando a gente tem alguma coisa com o irmão, a gente leve outro para testemunhar, ou seja, para mostrar que, poxa, eu estou tentando resolver determinada função, determinada situação. E você está como prova aqui. Então essa amizade positiva, essa amizade verdadeira, ela vai servir como esse testemunho para o esforço que você está fazendo para poder perdoar e resolver a situação daquela amizade que você acha que, apesar dela estar ácida, você acha que aquela amizade vale a pena. Tá certo? Beleza. E a tarefa é o quê? Você começar a pensar em as estratégias de como eu posso cultivar. E Guto, mas como é que eu vou pensar nessas estratégias? Gente, são ações. Sempre quando eu falar para vocês estratégias, são ações que você deve tomar em prol de determinada situação. Tá? Então, já guarda isso para a sua vida. Dentro da metodologia ISPT, quando eu falo de estratégia, eu estou falando de alguma ação, alguma atitude que você pode ter para poder ter determinado resultado. Tá certo? Então, se eu quero pensar em estratégias para cultivar as minhas amizades verdadeiras, você vai pensar numa ação, tipo assim, um encontro, um lanche, um almoço, um jantar, uma saída para para um cinema, alguma coisa assim, que você vai fortalecer, solidificar cada vez mais aquela amizade. E amanhã a gente vai estar falando sobre isso. Isso significa potencializar. Cultivar aquilo que eu tenho de melhor, né? Potencializar aquilo que eu tenho de melhor na minha vida, que foi identificado ontem lá nos pontos fortes. Beleza? Gente, hoje a live é rapidinha, essa semana as lives vão ser mais rapidinhas e eu queria orar agora por você, para que Deus toque o seu coração, traga estratégias, traga o perdão. Se de repente hoje nessa flechada rápida, eu toquei em algum assunto, em alguma situação que estava guardada aí no seu coração. Quando a gente fala em alta performance, alto rendimento, a gente precisa ir nos detalhes. E um pilar da roda da vida, da nossa roda sistêmica, quando ele está com uma nota baixa, ele precisa ser investido. Então, nessas duas coisas, tempo,
como é que você está com o teu tempo para as suas amizades, para o teu tempo de lazer com os seus amigos. E segundo, como andam, quem são essas amizades, né? Como andam aí essa relação, amizades positivas e amizades que te sugam, né? Então aprendemos ontem no identificar e hoje no superar, como superar. A gente usa sempre os nossos pontos fortes, gente, para superar pontos fracos. Você vai usar seus dons e talentos quando você estiver em outro pilar, você vai usar as amizades quando você está nesse pilar aqui. Quando é relacionado à família, você vai também trazer pessoas dentro da sua família que tem esse mesmo espírito de reconciliação. Começa a entender o que significa o método ISPT em cada pilar da sua vida, em cada área da sua vida, que você vai ser completamente transformado e é disruptivo isso aí, tá bom? Ficou um brilho agora do sol, o sol está saindo forte lá, hoje o dia está lindo, o outono tem os dias mais lindos do mundo. Vamos fechar os nossos olhos, respira fundo e vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, que seja mais um dia de paz, Senhor Deus. Eu tenho falado aqui que quando a gente investe em algum pilar, como a gente tem feito essas semanas todas, cada semana um pilar da nossa roda da vida, da nossa vida sistêmica, o Senhor traz desafios, Senhor Deus, para a gente durante essa semana. E eu tenho vivido isso, Senhor. A gente tem falado de amigos, tem falado de amizades verdadeiras, amizades falsas. E hoje a gente conversou sobre superar as amizades que a gente acha que vale a pena ainda ter algum tipo de reconciliação. Senhor, traz a memória das pessoas que estão ouvindo essa live, que estão participando aqui comigo, ao vivo. Que essas pessoas sejam tocadas agora nos seus corações e que tragam à memória as pessoas que eles querem investir e cultivar também essa amizade. Reconciliar essa amizade. E também, Pai, na segunda ação que eu propus, nas tarefas, Senhor Deus, que você traga agora ideias, que você traga estratégias, Pai, de cultivo, Pai, de fortalecimento das amizades que essa pessoa tem, Senhor Deus, as verdadeiras amizades que estão ali para o que der e vier, né? Como disse a tua palavra, um homem pode ter vários amigos, né? A gente pode ter muitas amizades, mas normalmente elas podem nos levar a ruínas. Mas existem amigos mais chegados que irmãos. Essa é a frase que eu quero deixar hoje como dica. Existem amigos mais chegados que irmãos. E eu já vivi isso na minha vida, Senhor Deus. Eu, minha esposa, a gente já viveu que existem amigos mais chegados que irmãos. Amigos que estenderam a mão em momentos de dificuldade. Amigos que trouxeram uma palavra de paz e sabedoria no momento de angústia. Amigos que realmente fizeram a diferença e exerceram aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Senhor Deus, e mais esse dia. Recebe a nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã estaremos juntos aí, 6 horas da manhã novamente. Vou tentar conectar um pouquinho mais cedo para ver se não tem esse problema. E a gente vai estar falando sobre a ação potencializar. Cultivar as nossas verdadeiras amizades, cada vez mais se tornarem elas mais fortalecidas, tá bom? Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês, um beijo no coração e lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Um beijo no coração.